Um assunto que muitos preferem ignorar em nome de uma falsa liberdade artística. O funk que glorifica o crime, que exalta facções, armas, tráficos e, o pior, influencia diretamente crianças e adolescentes. E antes que digam que é preconceito, elitismo ou censura, vamos deixar uma coisa clara. Não estamos falando da cultura, das comunidades, nem da musicalidade popular. Estamos falando da mensagem que forma o caráter de uma geração inteira, né, Adriano? Perfeito, Rafael. O que a gente vê hoje em dia, muitos desses chamados artistas, entre 50 mil aspas do funk, estão fazendo apologia explícita ao crime, e isso não é liberdade de expressão, isso é doutrinação cultural, sem falar da música de péssima qualidade, né? Porque na realidade música é a arte de combinar os sons. Se os sons não estão combinando, não é música. E o que a gente vê é música que respeita o crime organizado, que fala que fuzil tá demais, faixa preta do crime, ou seja, isso virou normal, virou divertido. E isso tem uma influência direto nas crianças e nos adolescentes, porque eles acreditam que o vagabundo, aquele vagabundo que empina de moto, tal, ele tem um prestígio ali entre os adolescentes que aquele menino que trabalha não tem. Então ele é estimulado a ser vagabundo também. E o pai dele, que é um trabalhador que sai da favela, da comunidade, o nome que você quiser dar, né? Porque a favela virou comunidade, uma espécie de... Hoje em dia é comunidade. Né? Eles usam uns termos assim para poder abrandar a seriedade da situação, né? E pessoas que vivem, às vezes, numa penúria, que têm o seu trabalho, que saem de madrugada, que enfrentam aí o ônibus lotado para trabalhar, esses são tidos como pessoas de segunda classe. E o vagabundo, ele é apoiado e ele é glorificado com músicas de péssima qualidade e influenciando diretamente a juventude, que vai entrar para o crime cedo ou tarde, se ela não tiver uma família, né, não tiver uma boa formação. Uma boa direção. E a gente sabe qual é o fim, né, de todo aviãozinho, membro de facção criminosa, todos eles têm o mesmo destino. Muitos não vivem mais do que 17 anos. E é sempre aquela guerra, né? Quando começa uma guerra de quem quer dominar o território, quando morre um, já assume o outro. Ou quando eles ganham aquele entrevero, o que é o gerente da boca é o que território, né? É o que vai assumir. E o outro já está de olho, de repente acontece um fogo amigo. Quer dizer, no final das contas, ninguém ganha com isso. A população, no meio disso, acaba sendo prejudicada. As mães sofrem, né? As mães sofrem e vidas são ceifadas nesse universo tenebroso. E a juventude é mais atingida com essas músicas, com essa mentira toda, né? E porque o jovem, ele não tem maturidade muitas vezes para poder discernir isso. E ele acaba sendo influenciado por outras crianças que já estão na mesma... E começam a cantarolar essas músicas e é aquela história, né? Exato. E o mais grave, Adriano, é que essas músicas estão sendo consumidas por crianças de 8, 9, 10 anos e a molecada aprende a cantar antes de aprender a ler. Mas o que estão cantando? Estão repetindo que é bonito andar armado, que é o patrão do morro, que é o herói e a polícia que é o inimigo. Estão aprendendo que desde cedo que o crime compensa? É isso mesmo, Adriano? E a mídia, os doutrinadores, né, vêm com aquela velha cantilena da bandidolatria, de dizer que o bandido é vítima da sociedade e
acaba favorecendo esse tipo de apologia ao crime. Inclusive nas novelas, o criminoso ele é o bonitão da série, ele é o sujeito esperto, que leva vantagem, entendeu? Cometendo crimes e tal. E isso vai fazer com que a juventude seja influenciada a trilhar um mau caminho. Ou seja, não é prestigioso o fulano que trabalha, que é dedicado, que é estudioso, e como você mesmo disse, eles aprendem essas músicas antes de saber ler. E muitos nem vão saber ler. Quer dizer, o Brasil hoje passa por um analfabetismo funcional incrível, onde tanto da classe média alta, eles vão para as faculdades para aprender o quê? Aprender vício, aprender a ser doutrinado, né, pela esquerda. Então é uma revolução cultural que na periferia acaba sendo pior ainda, porque aí já apologia ao banditismo. Nas sociedades, enfim, na classe média alta, é bandidolatria. O bandido ele é a vítima da sociedade. Então, sim, coitadinho. Ele não teve chance, ele não teve oportunidade. Mas se você der oportunidade para ele trabalhar, ele também não quer. Porque ele ganha muito mais sendo como é que chama? O fogueteiro, sendo o cara que está com o rádio do radinho. Quer dizer, tem até uma hierarquia entre eles. E aí, quando a mãe é levada a enterrar o seu filho na periferia, que é vítima de tudo isso, e aliás, quem financia tudo isso é o playboyzinho, né? Exato. Que financia o tráfico. Consome, né? Consome. E aí a gente vê que é uma cadeia maldita que vai terminar com uma mãe na periferia sepultando a própria filha. Um filho de 13 anos que muitas vezes pegou um fuzil porque foi influenciado por um estúpido de um MC que diz que o vida louca é o que tem respeito, né? A vida de respeito. Ou seja, isso não é arte, isso é engenharia social para manter o povo na miséria, na ignorância, no controle, sob o controle do tráfico, né? E a gente vê que é uma tragédia já anunciada. E quando alguém critica, né, já vem o carimbo. É censura, é conservadorismo, reacionário, né? Mas espera aí, desde quando exaltar uma facção criminosa virou expressão artística? Desde quando incitar a violência contra a polícia é liberdade de expressão? Aliás, sem querer te cortar, sim, você viu que eles fizeram uma visita a um morro do Rio de Janeiro, uns políticos, né? Uhum. Quem era o Dino. Flávio Dino. Agora é do STF. O famoso rancambole do inferno. Você viu que ele visitou lá o morro que ninguém entra, nem a polícia entra. Para entrar lá, a polícia tem que entrar num caveirão. Num carro blindado. E olhe lá, então no caveirão eles... Tem que entrar num carro blindado e eles colocam barricadas, criam todo tipo de dificuldade e é tiroteio, né? E ele chegou lá de boa. Ele, né? Chegou lá tranquilinho, acho que com duas pessoas acompanhando ele, que nem era segurança. Ou seja, ele teve autorização de entrar no morro e fazer o trabalho dele lá, que é a apologia, né? Que é o esquerdismo, que é a militância, né? Apologia ao crime, né? Eles estão muito atrelados, né, com essa ideia da bandidolatria, né? E aí o que acontece? Esse crime está no Código Penal. Exato. E hoje ele é ministro do STF, né? Exatamente. Curioso isso, né? E o mais absurdo é que boa parte dos artistas fazem show em áreas controladas por facções e, coincidência ou não, é uma espécie de acordo, né? Velado declarado com o tráfico que financia a propaganda e vai ganhando prestígio, enquanto crianças vão entrando para o crime e sonham. O sonho antigamente era ser médico, advogado, ser jogador de futebol. Hoje o médico... Astronauta, né? Astronauta. Bombeiro. Hoje o sonho do menino é ser o chefão do tráfico, é ser o dono do morro. Exato. E o Estado está ausente, né? As escolas estão em ruínas, né?
É. os centros culturais fechados, né? E quem ocupa esse espaço? É o funk do crime. Do crime, né? É. Que transforma crianças em soldados da guerra urbana antes mesmo da adolescência, né, Adriano? Muitos nem chegam na adolescência, né? Quando você mesmo disse, até os 17 anos, olha lá. É estatística isso aí, não sou eu que estou inventando. Infelizmente é uma situação muito alarmante e é muito triste, né? Ver a juventude de cidades grandes, que não vou falar só do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, mas hoje Salvador também está tomada pelo crime organizado, Fortaleza, isso está se espalhando pelo Brasil e com a conivência daqueles que supostamente seriam autoridades, né? Exato. Então, Cara, e tem o Maranhão também, que era do Maranhão, Flávio Dino, é uma das piores cidades do o Brasil inteiro, hoje, né? velho? Mas o Maranhão Bahia. o Dino era o governador lá, né? Exatamente. Acabou com o Maranhão. Acabou. Destruiu o Maranhão. Inclusive foram soltos uns bandidos aí que não voltaram mais, né? Com patrocínio aí de autoridades, né? Exato. Então, ou seja, essa questão da apologia do crime do funk é mais um pequeno detalhe no meio de tudo isso. Então, o que nós queremos é que se preserve a juventude, que se preserve os bons valores. O que se devia estar incentivando essas crianças eram cursos profissionalizantes. Exato. Que ensinassem para ele profissões, que dessem esperança de fato, deles terem uma vida digna no futuro e serem respeitados por serem pessoas do bem e não pessoas do mundo do crime, né? Que é o que está sendo feito lá. Pelo crime. Sequestrada pelo crime é a verdadeira quebra da inocência, né? Da juventude, do adolescente, da criança. É isso aí, galera. E se vocês gostaram do conteúdo, dá aquele like e inscrevam-se no canal, porque aqui a gente avança sempre. Recuar nunca.